Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias e acompanhar a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 até o 41. Tá? É uma leitura bastante extensa. Como a gente está vendo nas quartas-feiras, o texto bíblico ele tem de três tipos, né? Podemos classificá-lo em três tipos: narrativos, argumentativos e estéticos. E este é um texto narrativo com pitadas de argumentação, né? Então, por isso que ele é bastante extenso, porque é uma narrativa de um fato histórico, mas um fato histórico que contém um sermão, tá bom? Vamos acompanhar então a leitura de Atos 2, 14, que deu para colocar aqui, bom, graças a Deus. Vamos ver. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e seus filhos profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar, irmãos, mais uma vez.
Senhor, esta é a hora da Tua Palavra, Pai, nós somos Teus discípulos, ó Deus, desejosos de aprendermos somente mais de Ti, Senhor. Confirma em nosso coração a fé somente em Jesus Cristo, Pai, que nós Te pedimos nesta hora. E no nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, na época da Reforma, parecia que Jesus não era o bastante, e já há alguns séculos na igreja, a igreja se deteriorou tanto que começou a anexar vários pequenos salvadores e métodos de salvação a Jesus Cristo. Eram as obras, ou seja, o esforço do próprio cristão, era a Virgem Maria como uma espécie de segunda intercessora, era a intercessão secundária dos santos que já haviam morrido, e alguns eram considerados um pouco mais elevados do que os outros e, portanto, poderiam ser intermediadores entre os cristãos e Deus. Era este o contexto da Reforma, quando a Reforma proclama que somente Jesus pode ser o Salvador. Não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e os homens. Mas parece que esta lição aprendida 500 anos atrás, volta e meia, ela é esquecida. E volta e meia nós nos agarramos a outros salvadores, nós acabamos adotando novos mediadores, inclusive muitas vezes nós mesmos, para com Deus. E isso é um problema. E essa passagem em consideração nos confronta com a singularidade e exclusividade de Jesus. Não há a menor condição de colocarmos quem quer que seja, ou o que quer que seja, entre nós e Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo. E essa passagem, ela faz isso, ela nos confronta com essa realidade. Assim, eu quero levar os irmãos a fazer duas considerações e uma conclusão a respeito disso. A primeira consideração é a seguinte, é que vivemos os últimos dias, e o derramar do Espírito é o sinal de que isso aconteceu. Já aconteceu. Nós não esperamos o último dia. Isso é importante na fala aqui, do início do sermão do apóstolo Pedro, um dos sermões mais célebres da história. Um sermão que foi instrumento para a conversão de quase 3.000 pessoas no mesmo dia. Era a época da festa de Pentecostes, ou festa das semanas, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, ou 7 semanas após a Páscoa, e ela era uma celebração alegre das primícias. Então era uma festa grande, e as pessoas comiam, bebiam, se alegravam muito. Por isso que a primeira coisa que os israelitas pensaram quando viram aqueles homens e mulheres profetizando, pensaram maldaram, e pensaram, estão bêbados já, por conta da festa. Mas Pedro aqui, ele se levanta e fala, não, vocês não estão lendo a realidade, o que está acontecendo mesmo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de profecia. Aquilo que foi predito pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 do seu livro, versículos 28 a 32, está sendo cumprido aqui agora, diante dos olhos de vocês. Vocês são testemunhas que as últimas coisas, que os últimos dias chegaram. Eles, na verdade, foram inaugurados por Jesus. Por isso, irmãos, que nós hoje, que estamos, no caso, 2022 anos, um pouco menos, claro, depois destes dias de Pedro, nós já vivemos esse tempo inteiro nos últimos dias. Nós não estamos esperando os últimos dias, já vivemos os últimos dias. Isso é um fato importante, por quê? Porque ele nos indica a urgência de certos assuntos. A urgência, sobretudo, dos assuntos relacionados a nosso relacionamento com Deus, o relacionamento da humanidade com Deus. Por quê? Porque esses últimos dias são os dias que se aproximam do julgamento de toda a humanidade, da redenção, da consumação do plano de Deus, de redimir todas as coisas, de fazer tudo aquilo que se transformou em caos por conta do pecado, e transformar em tudo coisas novas novamente. Esses são os últimos dias que ele fala, acompanhado de cataclismos, de tragédias, de fenômenos muito, muito fantásticos acontecendo no céu e na terra,
mas também acompanhado pela presença do ministério abundante do Espírito Santo. E aí ele dá algumas dicas interessantes a respeito do que vai acontecer com relação ao Espírito. E de que nos últimos dias Deus derramará como grande sinal de que esses últimos dias realmente chegaram, o seu Espírito sobre toda a carne. Que carne? Qualquer pessoa? De modo algum. Mas a verdade é aqueles que têm compromisso com Cristo. A diferença é que agora já não será mais apenas judeus, mas toda a carne sem distinção alguma. Não serão apenas aqueles determinados para serem profetas, ou para serem reis, ou para serem sacerdotes, mas homens e mulheres, até servos e servas, ou seja, todo tipo de gente que tiver compromisso com Cristo, terá o selo do Espírito, e este é o sinal. Então este é um sinal que já tem 2000 anos, e que nós presenciamos também até hoje. E aí ele termina, falando dessa profecia, citando o seguinte, que tudo isto, será acompanhado, será o antecedente do grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor que ele fala, que o profeta Joel fala, e Pedro aqui está repetindo, está ensinando aos israelitas o que é que isto quer dizer, é o grande dia do julgamento, esse dia da consumação, de quando Deus fará tudo novo, novamente. Na cabeça do israelita era só uma redenção para Israel, era uma visão mais fechada, menos ampla, de que era só Israel que seria redimido. O Messias iria restaurar o trono de Davi e Israel voltaria a ser uma nação independente. Era só isso que eles pensavam. Não imaginavam, mesmo tendo todos esses, digamos que, efeitos especiais acompanhando os últimos dias, o sol se vertendo em trevas, sangue e fumaça e uma série de coisas fantásticas acompanhando este dia, e isto tem como sua confirmação o fato de que no dia da crucificação de Jesus houve um terremoto naquela terra, é de que eles ainda tinham essa visão estreita, mas o Senhor aqui estava falando de uma redenção cósmica muito grande, e que aconteceria para aqueles que invocassem o nome do Senhor. Estes seriam salvos. E esse é o gancho para ele agora colocar Jesus, porque aparentemente parece que não tem muito a ver, Ele só está explicando o que está acontecendo ali, que aqueles homens e mulheres, discípulos de Jesus, estão profetizando em línguas estrangeiras, que eles não conheciam, nunca tinham aprendido, e eles estavam ouvindo maravilhas de Deus a partir daqueles homens e mulheres, e ele explica isso, dizendo isso é a confirmação da profecia de Joel. E a profecia de Joel mesmo já faz o gancho para ele apresentar Jesus. E é a segunda consideração que eu trago para que os irmãos considerem isso também comigo. A vida, a obra de Jesus de Nazaré, o Senhor e Cristo, ela é central, ela é fundamental, ela é o eixo da história. Não é à toa que o nosso tempo ele é dividido por conta do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque de fato as coisas são outras depois dele. O grande pastor americano chamado Tim Keller, ele fala que a Bíblia toda tem uma história só, que é a história de Jesus. E aí você pode pensar, meu Deus, mas gastar um livro inteiro que foi escrito num espaço muito grande de tempo, um espaço de cerca de 1500 anos, para se falar da história de um homem só. E aí Tim Keller lembra o seguinte, que a história deste homem singular abarca a história toda da humanidade. Somos todos parte da história de Jesus. Toda a história da humanidade está dentro da história deste homem. E é ele quem Pedro agora vai apresentar, ou rememorar, aos israelitas quem ele era. Porque aqui, irmãos, estamos apenas algo em torno de 50 dias depois de todos aqueles acontecimentos da Semana Santa. Sabe, a Semana Santa que nós comemoramos o Domingo de Ramos, a quinta-feira que relembra o dia da ceia, a sexta-feira da crucificação, o sábado e o domingo da ressurreição,
eles estavam numa festa que acontecia 50 dias depois daquilo. Aquele era o período da Páscoa. Então ele vai aqui rememorar aqueles homens. Primeiro, a vida de Jesus, as características deste homem singular, um homem aprovado por Deus. E tudo que ele falava, muito provavelmente podemos chegar a essa conclusão pela resposta que eles dão depois no final, de que devia estar alfinetando a consciência deles, por tudo aquilo que eles presenciaram. Quantos ali que estavam ouvindo Pedro não participaram daquela multidão que gritou: crucifica-o, em lugar de Barrabás? Quantos? Mas aí ele vai e relembra: este homem era aprovado por Deus, ele realizou milagres, ele manifestou o poder de Deus, ele realizou prodígio, ele causou perplexidade. Por isso que os discípulos, quando viam alguns milagres, diziam: que homem é este, que até o mar lhe obedece? O mar é o maior símbolo para os israelitas de caos, de desordem, de mal. Eles tinham uma visão muito negativa do mar. Então, quando se referiam ao mar, simbolicamente, era uma coisa completamente desordenada. E quando eles veem que existia um homem que tinha poder sobre águas turbulentas, ficavam perplexos. Ele realizou sinais que indicavam a sua unção da parte de Deus, que ele era o Messias e o cumprimento das profecias. Os milagres, então, eles tinham um propósito muito específico, que era sinalizar: Jesus é o Cristo, né? Em hebraico, Messias, que quer dizer ungido, ungido, escolhido. Em Israel, irmãos, unção com óleo só acontecia para algumas pessoas, Os sacerdotes eram ungidos e os reis eram ungidos. Jesus é alguém que tem o ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. Os profetas não eram ungidos com óleo, mas eles tinham unção do Espírito na vida deles. Eram homens que falavam da parte de Deus. E Jesus, então, ele é o ungido. Ele não é um ungido entre vários, ele é o ungido. Ele é então o Messias, o prometido. E aí ele diz, tudo que Deus então realizou só demonstrava isso, a filiação divina de Jesus. Jesus era filho de Deus, Jesus era o próprio Messias. E aquele povo tinha testemunhado todas essas coisas. Quantos ali não devem ter testemunhado o milagre do tanque de Betesda, por exemplo? Quantos ali não devem ter visto o milagre do paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, que aconteceu em Betânia, tão pertinho de Jerusalém? Tudo isso, irmãos. Então ele fala, ele continua e diz: mas este homem foi entregue por propósito. Isso é muito importante quando ele começa a falar da morte de Jesus. Foi entregue a vocês, e vocês se associaram a homens perversos. Aqui ele está fazendo ele está falando a respeito dos romanos, homens iníquos, homens que não tinham a lei, homens que não criam em Deus. E os judeus tinham entregado um compatriota seu, Jesus era um judeu também, na mão daqueles invasores estrangeiros, homens ímpios. Vocês se associaram a eles para matá-lo, mas tudo isto já estava predeterminado, tinha pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Jesus não foi morto porque era alguém inofensivo e não tinha capacidade de se defender. Ele se deixou morrer porque era parte do seu plano para vencer a morte, para redimir aqueles que crerão nele e que creram nele dos seus pecados. Era este o plano, e ele lembra isso para eles. Ele só foi morto porque ele mesmo se deixou ser condenado, porque era parte do seu plano. Vocês todos fizeram tudo aquilo que na verdade ele queria. Ele estava fazendo com que vocês fizessem, até se associarem a pessoas iníquas, a pessoas completamente perversas, pessoas más que o chicotearam, que aumentaram as suas penas, e muito mais do que aquilo que de fato era prescrito. Mas aí ele continua de novo e ele diz: mas este, Deus o ressuscitou dos mortos,
Porque agora entra a parte, digamos que mais difícil, digamos assim, para eles escutarem, mas uma parte da qual eles também não podiam negar, porque a ressurreição de Jesus foi visível. Ele apareceu para muita, mas muita gente. Ainda ficou 40 dias na terra, entre Jerusalém e a Galileia, junto aos seus discípulos, sendo visto por muita gente, a ponto das autoridades do templo e dos fariseus, do sinédrio, dizer: olha, paguem aqueles soldados, subornem eles, né? E falem que, olha, os discípulos, é o início de fake news, né? Os discípulos estão inventando essa história de que ele ressuscitou, mas na verdade eles roubaram o corpo. Essa é a realidade. Eles fizeram isso, plantaram uma notícia falsa para poder mascarar a realidade da ressurreição. Mas aqui Pedro de novo relembra a eles de que na verdade Jesus ressurgiu dos mortos. Por quê? Porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, a morte era uma consequência do pecado. A morte era estranha para nós. Nós não fomos feitos para a morte. A morte é uma consequência da nossa separação de Deus, que é a fonte de toda a vida. A vida que nós temos quando nascemos é uma vida meramente residual. É um resto de energia, comparado àquilo que poderia ser se não houvesse pecado. E o pecado causa corrupção física do nosso corpo. E ele diz: mas com Jesus não. Jesus não viu decomposição. Por quê? Porque Jesus não pecou. Então a morte não poderia detê-lo, porque a morte é uma pena. É uma pena da parte do próprio Deus. Ele disse para Adão: se comeres do fruto, certamente morrerás. Não só Adão, mas todos aqueles que Adão representava, os seus descendentes, a sua esposa. Jesus não pecou, então ele não podia ficar debaixo do poder da morte. Então ele se apoia numa profecia de Davi, no Salmo, que profere o seguinte: por isso meu coração está alegre e minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo, esse santo está com S maiúsculo, sofra decomposição. Aqui Davi, Pedro explica, não está falando dele mesmo. Por isso que Pedro vai de maneira bem prosaica, né? Bem pedagógica também. Olha, o túmulo de Davi, meus irmãos, nosso grande rei, está entre nós, até hoje, nós sabemos, está até hoje 2022, no meio do povo de Israel. Você pode visitá-lo numa viagem turística. Mas o túmulo de Jesus, não. Jesus não está lá, o seu corpo não está lá. Por isso que ele diz, ele não está falando dele mesmo, ele está falando da ressurreição do Cristo, do Messias, do ungido. É a respeito dele que ele está falando. Davi não fala de si. Então os israelitas deveriam reconhecer que Jesus de Nazaré é o Messias de quem Davi fala. É o santo que não viu corrupção do seu corpo que Davi está falando. E aí ele continua e fala, mas, né, tem mais. Ele não apenas ressuscitou. Porque, além disso, Davi também profetiza o seguinte, e nós acabamos de ler do Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele exaltou a este Cristo ressuscitado. Ou seja, não apenas ele foi ressuscitado, como vários outros personagens das Escrituras foram ressuscitados. Lázaro, o filho da viúva da cidade de Naim, Eutico, um discípulo que Paulo ressuscitou, e tantos outros foram ressuscitados na Bíblia. Jesus é diferente, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, como acabamos de orar no credo. Ele foi exaltado, ele então assumiu o trono de Davi, ele agora é o rei.
Então, por conta disso, o próprio Jesus, que foi exaltado, derrama o seu espírito, e aí ele liga de novo ao que estava acontecendo naquele momento e a profecia de Joel. Então, esse Jesus exaltado, ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, neste momento agora, inaugurando a era messiânica, a era do Messias, a era do ministério do Espírito. Novamente, Davi não fala de si mesmo, mas fala do seu descendente, cujo reino jamais teria fim. Não seria como os outros descendentes de Davi, que tiveram reinos limitados, 40 anos, 50, 7, 3, alguns meses. Este não. O reino deste descendente não teria fim. E aquele Jesus que eles tinham crucificado, aquele Jesus que eles viram realizar milagres e prodígios e era aprovado por Deus, Pedro diz categoricamente para eles, né? Portanto, que todo Israel fique certo. É uma declaração solene, pesada e muito séria que ele está fazendo. Ele está fazendo isso, irmãos, diante dos homens que haviam crucificado Jesus 50 dias antes. E ele diz: este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Senhor era uma palavra que não era usada para ninguém nestes termos, senão para Deus. O texto que nós lemos de Joel, no qual diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, este Senhor é Javé, é Deus. E aqui Pedro está comparando, está equivalendo Jesus e Deus, mesma posição, porque são o mesmo, porque Jesus é o Deus Filho, é o Deus encarnado. E aí então as pessoas ficam atônitas, e chegamos então àquela que pode ser a única resposta para darmos a estas duas considerações. A primeira consideração de que nós já vivemos os últimos dias. Isso indica urgência de posição. E a segunda é que esses últimos dias demonstram que o eixo central da história humana é a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus de Nazaré, aquele que foi aprovado por Deus e foi morto, pelos seus compatriotas e pelos romanos, mas foi ressuscitado e exaltado por Deus, e derramou o seu Espírito sobre os seus discípulos, que é a igreja. Então, que resposta é possível dar a esta realidade? E aí, eles perguntam a Pedro: o que fazer então diante de Jesus? O que fazer diante de tudo que você está falando? O que faremos, irmãos? Eles falam atônitos, porque tudo aquilo que Pedro falava, de certo vinha à memória deles, não fazia muito tempo. Porque poucas semanas antes da crucificação, Jesus estava no meio deles, ensinando, fazendo milagres. Uma semana antes, no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém exaltado pela população, sendo exaltado e louvado como um rei. Então eles têm razão de ficar perplexos, porque eles sentem o peso da própria culpa, algo, irmãos, que não é exclusivo deles. Um dos grandes erros, talvez, que a igreja cometeu ao longo dos séculos foi identificar os judeus como vilões da morte de Jesus. Irmãos, todos somos culpados da morte de Jesus. E além disso, Jesus entregou por si mesmo. Fez parte do seu plano entregar-se para morrer no nosso lugar de uma vez por todas, como um sacrifício perfeito, mas para expiar pecados, não apenas daqueles judeus que o crucificaram, mas também o meu e o seu. Então, de modo algum, os judeus são vilões da morte de Jesus, ou até mesmo os romanos que executaram. Somos nós, eu e você. O meu e o seu pecado custou a vida de um homem perfeito, um homem que não tinha erro nenhum, muito pelo contrário. Como o próprio apóstolo diz em outra passagem, ele andava por entre vocês fazendo o bem, e mesmo assim foi crucificado, não por outra razão. Por isso que o apóstolo responde a eles da única maneira que é possível: arrependam-se,
sejam batizados em nome deste Jesus, Jesus de Nazaré, ou Cristo, ou ungido, tenham a remissão dos seus pecados e recebam o Espírito Santo. Não há outro plano, não há outra resposta possível. E esse convite, então, ele diz, olha, esse convite, ele é um convite extenso, irmãos, porque quando o profeta Joel falava, não falava de uma redenção só para Israel, mas para Israel e para o mundo inteiro, para todo o universo, na verdade. Por quê? Porque esta promessa é para aqueles israelitas que estavam ouvindo, é para vocês, é para os seus filhos, ou seja, para as futuras gerações, para aqueles que virão ainda. Não à toa Jesus, no Getsemane, ora pelos seus discípulos, não apenas aqueles que estavam ouvindo a Ele mesmo, Jesus, mas também por aqueles que ainda iriam ouvir os discípulos pregarem. Ou seja, em João 17, quando Jesus faz aquela oração chamada oração sacerdotal, Ele ora por mim e por você também. Ele ora por todos aqueles que ainda creriam na palavra, que ainda creriam no nome dele. Por isso que ele diz, essa promessa não é apenas para vocês, mas para seus filhos. É por isso que a igreja presbiteriana, por exemplo, irmãos, ela batiza nossos filhos. Nós batizamos as crianças, porque cremos que a promessa de ressurreição, a promessa de salvação, de remissão de pecados, não é apenas para nós, mas para todos aqueles que estão dentro da aliança com Deus. É também para nossos filhos. Cremos nisso. É claro que eles deverão chegar à idade adulta e professar a própria fé, ter um encontro pessoal com Cristo. Isso não está invalidado, mas nós batizamos porque cremos que essa promessa também tem poder para alcançá-los. E ele diz, e também é para todos aqueles que estão longe, como os judeus da dispersão, e também para todos quais o Senhor chamar. Ou seja, nem é só para os israelitas, mas é para todos aqueles, de qualquer nação, de qualquer lugar, de qualquer tempo. Então, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro continuou, na verdade, aqui Lucas faz um resumo do sermão. O sermão com certeza foi muito maior, mas ele pega o ponto principal, a argumentação principal de Pedro e registra. Mas ele mesmo diz, olha, com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Será que só a geração dos israelitas, lá no século I, era corrompida? Ou a nossa de hoje também não é? Será que também não estamos na mesma condição dos israelitas, de estarem no meio de uma geração perversa e corrompida? E aí Pedro faz este apelo para eles, que também serve para nós: salvem-se dessa geração perversa. Ou seja, não tenham comunhão com as trevas, mas ajuntem-se à comunidade do Messias, à comunidade do Rei Jesus. Ajuntem-se a eles, por meio de quê? Do batismo, por meio da fé nesse Jesus. Aqueles então que tinham sua fé em Jesus e eram batizados, eles eram introduzidos numa comunidade inteiramente nova, mas que ao mesmo tempo era continuidade daquela comunidade física de Israel, mas agora no sentido espiritual, de que o reino de Deus agora seria composto por súditos dele, que teriam como grande identificação ter a fé em Jesus Cristo. Essa era a identificação, este era o passaporte, digamos assim, a maneira de você requerer uma cidadania nos céus, ter fé em Jesus. Então ele diz: salve-se dessa geração corrompida, entre na comunidade do Rei, do Messias, que já veio e inaugurou as últimas coisas, porque essa geração corrompida será julgada. E aí muitos irmãos aceitaram. Não foi uma coisa muito comum na história da igreja ter uma quantidade tão grande de convertidos no mesmo dia, mas cerca de 3.000 pessoas se converteram, e a igreja passou de 120 membros em Jerusalém para mais de 3.000 pessoas. Irmãos, este é o efeito da pregação a respeito de Jesus Cristo: salvação.
Não dá, irmãos, para sermos indiferentes com relação a Jesus. E aí eu pergunto, qual é então sua reação diante dele? Irmãos, não tem como a gente apenas pensar em Jesus como uma pessoa boa, como um grande espírito evoluído, como um revolucionário, como um sábio, um mero profeta dentre tantos outros. Irmãos, Jesus é singular e exclusivo. Ele requer uma exclusividade, irmãos, que não tem como conciliarmos com qualquer outra coisa. Para terminar, eu quero relembrar essa ilustração que eu compartilhei com vocês no boletim de semana retrasada. E ele fala da conversão de um sábio hindu, e que ilustra bem o que significa que somente Cristo é salvação. Deixe-me ler. Mas o que de fato veem em Jesus e se rendem a Ele, reconhecem que Ele é o centro da sua experiência de conversão. É o John Stott aqui que está falando, e aí ele pega como exemplo a vida de Sadhu Sundar Singh. Nascido em 1889 numa família Sikh, uma religião muito comum na Índia, de uma família fluente na Índia, ele cresceu odiando o cristianismo como uma religião estrangeira, segundo o seu entendimento. Chegou a expressar sua hostilidade aos 15 anos, queimando em público um evangelho, um pedaço da Bíblia escrito. Mas 3 dias depois, ele se converteu por meio de uma visão de Cristo. E depois, apesar de ainda adolescente, resolveu tornar-se sadhu, uma espécie de pregador peregrino. E certa vez, ele visitou uma faculdade hindu e foi atacado de maneira muito agressiva por um professor que lhe perguntou o que ele havia encontrado no cristianismo que não houvesse na sua antiga religião. Porque, irmãos, eticamente as religiões são muito parecidas, querem basicamente coisas muito semelhantes, a gente deve reconhecer isso. E aí ele responde assim: tenho Cristo, respondeu ele. E aí o professor disse: sim, eu sei, mas que princípio, doutrina específica que o Senhor encontrou e não havia encontrado antes? E aí Sadhu Sundar Singh diz: o que encontrei de específico foi Cristo, não foi nada mais, porque o Evangelho, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, não é qualquer outra coisa, não é qualquer outra pessoa, não é qualquer outro ensinamento, mas tudo, irmãos, diz respeito a Ele. Talvez dos solas, dos 5 somente da reforma que nós estamos vendo, esse seja de alguma forma o mais central e o mais urgente, porque nós vivemos os últimos dias e precisamos então dar uma resposta a respeito desta realidade. Jesus foi feito Senhor e Cristo. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que Jesus somente é o caminho, que somente Jesus é o mediador entre nós e Ti. Somente, Senhor, Jesus não errou, foi o único homem de verdade, ó Pai, que pisou na terra, que satisfez, ó Deus, a justiça da Tua lei de maneira perfeita. Senhor, nós reconhecemos todas essas coisas, ó Pai. Reconhecemos também que Ele veio em carne. Reconhecemos, ó Deus, que Ele viveu uma vida sem pecado e operou milagres, ó Deus, e maravilhas. Reconhecemos, ó Deus, que Ele foi verdadeiramente crucificado, com várias e várias provas e testemunhas. Como também reconhecemos, ó Pai, que Ele ressuscitou, que hoje está exaltado à Tua direita, Senhor. Ó Pai, nós queremos reconhecer, ó Deus, o senhorio de Cristo nas nossas próprias vidas. Queremos reconhecer também, ó Pai, que por meio dele nós temos salvação. Senhor, confirma, Pai, no nosso coração. Faz o Senhor pessoas cada vez mais firmes, apegadas em Jesus Cristo, Pai, somente nele. Não indo por nenhum atalho, Senhor, não confiando em nenhum outro nome, senão no nome dele. O nome qual nós invocamos, Pai, nesta hora para sermos salvos. Por isso que nós oramos, Senhor, todos os dias, apenas e somente no nome de Jesus, Pai, porque queremos ser aceitos, ó Deus, ser aceitos do Senhor. Queremos ter as nossas vidas, ó Pai, aprovadas
diante de Ti, ó Deus, e somente por meio de Jesus que podemos tê-la, Pai. Por isso que nós oramos, no nome de Jesus, Senhor. Fortalece, Pai, a nossa fé nele. Amém. Vamos orar, irmãos, ou vamos cantar agora. Nos colocamos de pé, vamos fazer a oração do Senhor para encerrar. Oremos todos juntos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nos perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos para a gente se assentar. Eu chamo o Minu para ele só dar alguns avisos com relação ao nosso acampamento, que é semana que vem, tá bom? Dá para escutar? Dá? Sim. Não. Melhor. Vergonha. Vergonha.
esse domingo, né? Essa sexta, quer dizer. A gente vai se encontrar essa sexta-feira lá na Lula 20, número 79. Aí tem um café lá, chama Bem Café, para colocar como referência. A gente vai partir. Oi? Vai estar fechado. Vai estar fechado. Vai estar fechado. Aí, mas se vocês acharem que está muito perigoso ali, sei lá, fica num outro lugar até seu Zé chegar, tá bom? O motorista, o seu Zé, vai chegar 6 horas lá. Tenta chegar um pouco antes para a gente partir mesmo 6 horas, porque o trânsito é meio pesado para ir para lá. Vai demorar umas 2 horas e meia, dependendo do trânsito, umas 3 horas. É por causa do trânsito só, é madrugada perto. A gente vai ficar até domingo, vai partir de lá após o almoço. A gente vai chegar aqui em torno de umas 2, a previsão de 2 horas, vai, máximo estourando 2 horas, para poder votar, tá bom? Pagamentos, tá com o Pix do Arthur, vai torcendo para ele. Quem não conseguir fazer o Pix antes, pode pagar no dia do acampamento, tá bom? E quem está com dificuldade de alguma coisa, pode falar comigo, tem o WhatsApp, tá bom? Aí eu dou um jeito. E... tô faltando mais uma coisa, tá? Davi, vai ter que levar caixa de som e microfone em fio, porque só lá só tem projetor, beleza? Alguma dúvida? Não? Carros. Me manda pelo WhatsApp, quem vai levar carro, por favor, para poder encaixar as pessoas, porque acho que eu preciso ver quantas pessoas vão entrar na Sprinter, tá bom? Os negócios de som, a gente ajuda a levar. Tá bom. Também, acho que só uma caixa de som. A gente tem uma pra lá. Acho que só levar uma caixa só, né, que dá para o microfone com o violão, né? Beleza. A bateria a gente fez qualquer coisa. Mais alguma outra coisa? Dúvidas? Não? Beleza, é isso aí. Bom domingo, valeu!